quase 3 meses, São Januário está assim, vazio, sem público. O último jogo com a presença de torcedores foi no dia 22 de junho. Mas de lá pra cá, muita coisa mudou no clube. Pra levantar a torcida do Vasco! Estamos mais confiantes que agora temos um técnico. O argentino Ramon Dias chegou, deu uma outra cara ao time e renovou as esperanças de saída da zona de rebaixamento. Com certeza, a confiança está lá no alto. Amanhã, contra o Coritiba, o Vasco volta a receber torcida aqui em São Januário. Mas para levar a melhor nesse confronto direto na parte de baixo da tabela, um outro reencontro vai precisar acontecer. 2 de dezembro de 2019. Com esse chute do colombiano Guarim, o Vasco venceu o Cruzeiro por 1-0. Foi o último gol que a torcida vascaína pôde comemorar em São Januário num jogo de Série A. Já se passaram mais de 3 anos, sendo 2 temporadas do Vasco na Série B. No atual Brasileirão, foram 5 jogos no estádio, com 4 derrotas. E o único gol do Vasco em São Januário foi num jogo com portões fechados, na vitória sobre o Grêmio. O argentino Verratti será mais uma vez a grande esperança de gols contra o Coritiba. Mas o grande reforço vai estar nas arquibancadas. O Vasco é o Vasco pela torcida que tem. Até quando o Vasco perdeu, o próprio treinador do Vasco, o Ramon Dias, disse: o Vasco não vai cair, não. Primeira vez que ele vai jogar com São Januário com torcida. Ele jogou sem torcida, agora com torcida. Ele não sabe o que vai acontecer, eu vou falar pra você. O cidadão não sabe o que é a torcida do Vasco da Gama em São Januário. E ele vai sentir. O Zinho sabe muito bem, o Djalminha sabe, porque nós, como estivemos muitas vezes fazendo jogos lá em São Januário. E então, lá tem uma particularidade, né? Você vai fazer jogo em São Januário, se você não tem o direito de transmissão, você fica num cantinho da arquibancada, então você fica dentro da torcida do Vasco. Fica lá vendo, você fica vendo o jogo ali junto com a torcida. E vou dizer pra você, é uma torcida diferente, porque o que faltar em campo, a torcida vai inteirar fora do campo, na vontade, ninguém tem preguiça para jogar com a torcida do Vasco em cima, nenhum jogador vai ter alguma deficiência, não tem, porque os caras vão cobrar e o time vai para cima. O Curitiba vem numa situação muito ruim, né? Sim. Ainda tem o Curitiba e depois tem o América e depois ainda tem Santos. Olha a trajetória do Vasco aí. O jogo contra o América é aquele jogo que tá faltando, é isso, né? Atrasado. É um jogo atrasado, aquele do América, que tá faltando aí pro Vasco cumprir. Então, são todos eles numa faixa em que o Vasco precisa de pontos. O Vasco tem que tirar pontos dos adversários, né? O Vasco arrumou um centroavante, esse Verratti, ele é um cara inteligente. Isso não é um centroavante comum, não. Ele é um centroavante inteligente. Um cara que já está rodado na bola, já é veterano, então se posiciona bem, sabe disputar a bola no corpo com o adversário, vai bem no alto, se posiciona para fazer o pivô. Tá, o Payet está começando, já entrou um pouquinho mais contra o Fluminense, está começando a jogar melhor. Aliás, o pessoal lá da França está querendo o afastamento do presidente do Lyon, do Olympique de Lyon, porque liberou o Payet. Você tem uma ideia, se o Payet tem importância lá em Lyon. Vê se ele tem importância lá. Vê quem é o Payet na França e esse cara que está jogando. E tem importância extrema nesse Vasco também encaixando, né? Um jogador com qualidade técnica, chega no fim da temporada para entrar em ritmo físico. Poxa, o Vasco está encontrando um time. Eu falei do Zé Gabriel. O Zé Gabriel ficou 10 partidas no Vasco sem ser relacionado. Não é que ele não foi jogar, ele não foi no banco. 10 sem ser relacionado. Aí chega o Ramon Dias, bota o cara de primeiro de zagueiro, depois bota ele de primeiro volante. Puxa, esse cara de primeiro volante. Porque o Zé Gabriel foi sempre volante e zagueiro no Internacional. Sim. No Vasco ele não era nem volante nem zagueiro. Então, agora botou de primeiro volante. Ele tomou conta no meio-campo do Vasco. Ele administra esse meio-campo do Vasco da Gama. Né? Então, tá legal ver o Vasco jogar. Eu acho que, nossa, ver São Januário de volta. Aliás, nem sei por que fizeram toda essa maldade com o São Januário de não deixar a abertura para o torcedor do Vasco da Gama. A justificativa também não cheguei a compreender incômoda, né? Porque se fala em falta de segurança, e aí a alegação é por ser rodeado de comunidade, mas enfim, é uma explicação que não desceu muito bem, não. Ô meu Tetra, você que sabe bem esse Vasco, como é que é por fora, por dentro, de adversário, entende bem também da dinâmica e sabe, já citou essa sequência, porque agora é Curitiba, depois
depois fora, 2 jogos, América Mineiro e Santos. Então, é a sequência do renascimento, é a sequência da retomada, ainda mais agora, com esse jogo em casa servindo de impulsão para os outros 2 que são fora, né, Tetra? Sem dúvida, Dani. Muito curioso com essa partida com o Curitiba, porque o Vasco da Gama ele tem um crescimento com uma postura de jogo reativo. Até quando ele ganha aquele jogo do Atlético Mineiro, Maracanã, aquela briga toda, vai jogar, não vai jogar, aí chuva, né? Foi na base da raça, da vontade, a torcida lotou, o torcedor junto, o Atlético com posse de bola, tentando agredir, o Vasco se defendendo, chegando, muito isso que falou o Veguete, né? Na bola aérea, fundamental, importante, sai para jogar contra o Palmeiras, perde o jogo, mas não faz um jogo ruim, mas sempre na base do jogo reativo. Se defende bem e sai num contra-ataque, sai na velocidade. Empata com o Bahia assim e ganha do Fluminense assim. Eu estava no jogo lá, não trabalhando, fui como um espectador que aprecio e gosto de bom jogo. Olha, coloco como um dos melhores jogos do campeonato todo até agora, esse jogo Fluminense e Vasco, mas foi um Fluminense com a bola, o Fluminense ditando o jogo e o Vasco muito disciplinado, muito forte, convicto do que queria, né? Aí tem a bola parada, né, que o Veguete é muito importante, tem o contra-ataque e tem as falhas dos adversários. O Fluminense falhou ali, o André, um monstro o André, quando o jogo está muito difícil para o Vasco, 2-2, o Fluminense mais em cima, aí num erro do André, o Peck está inspirado ali, inspirado não, porque ele estava sendo até cobrado, porque ele errou alguns lances, mas assim, atento, a palavra é mais correta, atento, errou, eu estou ali atento, faz o 3-2, aí mata o jogo, depois o Veguete novamente, num jogo de bola parada. Então a minha curiosidade, que eu citei tudo isso, é porque agora o Vasco vai ter que propor o jogo. Primeiro, vai jogar em São Januário de novo. Segundo, um torcedor vascaíno louco, né, empolgado, feliz, em 4 horas lotou, acabou os ingressos, né, e vai ficar gente de fora ali, torcendo, nas ruas, o entorno, porque está naquela expectativa daquele confronto. É não deixar o Curitiba subir, é somar mais 3 pontos, ficar ali pertinho para sair, porque depois tem 2 jogos fora de casa, e tendo que propor o jogo. Claro que o Curitiba é que vai fazer o jogo do Vasco. Vai se fechar e vai ser reativo. É o Vasco que vai ter que propor o jogo. Então é um jogo diferente do que eu tenho visto o Vasco fazer. E tem jogado bem numa outra estratégia de jogo. Agora não, é dentro de casa, com o apoio da torcida, pegando um time retrancado. Então a curiosidade é essa, mas é um momento positivo de um Vasco com um treinador que organizou melhor o time e que tem novas opções, né, para jogar. Então é a curiosidade de ver como vai ser esse Vasco. Todos estamos, quinta-feira às 7 horas da noite, a gente vai começar a ter essa resposta, Vasco e Curitiba, São Januário lotado, ingressos esgotados para essa partida. Dupla Paulinho e Praxedes brilha e muda a cara do meio de campo do Vasco. Fala família Cruzmaltina, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Na batalha contra o rebaixamento, o Vasco optou por buscar reforços no mercado para aprimorar seu elenco e tentar promover uma reviravolta no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Essa estratégia trouxe à tona 2 peças fundamentais que começaram a se destacar, transformando o meio de campo cruzmaltino, que era o setor mais carente. Estamos falando da parceria entre Paulinho e Praxedes, que tem contribuído significativamente para fortalecer a marcação, melhorar a qualidade nos passes e impulsionar a criação ofensiva. No último sábado, no clássico contra o Fluminense, ambos demonstraram sua importância ao garantir a vitória da equipe. Mesmo enfrentando um adversário que está na semifinal da Copa Libertadores, a equipe comandada por Ramon Dias brindou os torcedores com uma das melhores apresentações desta temporada, renovando a esperança de todos. Assista a esse vídeo que aparece em sua tela e fique por dentro das notícias mais atualizadas do nosso gigante da colina. Até a próxima!